Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. E a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outrem. Isaías 48, versículo 11. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu agradeço por você estar aqui comigo e peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Que você possa, se você ainda não é inscrito, eu te peço, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe, comente aqui, o seu comentário é muito bem-vindo. Assim você vai estar me ajudando a promover esse canal e a fazer com que essa mensagem, com a mensagem da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, chegue a mais pessoas. Muito obrigado. Vamos guardar a mensagem desses versículos. A mensagem central, a ideia central desses versículos é a seguinte: Deus não divide sua glória com ninguém. Jamais dividiria sua glória com uma criatura, por exemplo. Então, vamos ter isso em mente no decorrer deste vídeo. Vamos guardar esses versículos onde Deus, Jeová, afirma que ele não divide sua glória com ninguém. Uma característica de todas as seitas é a negação da divindade de Cristo, é a negação da salvação em Cristo, é a adição de outras coisas como sendo necessárias para a salvação. Eu mostrei aqui no último vídeo a última página do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, onde a organização ensina que assim como havia apenas uma arca de Noé, uma arca, né, ali onde Deus proveu a salvação, hoje também não seria diferente, não haveria várias arcas, mas apenas uma salvação. E eles apresentam ali, naquela passagem do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, apresentam a ideia de que hoje existe apenas também uma chance de salvação, que é pertencer à organização de Jeová. É isso que eles apresentam lá. Voltando aqui para o que nós vamos caminhar pela palavra de Deus hoje, pela Bíblia, nós vamos ainda permanecer no livro do profeta Isaías. Uma das passagens mais maravilhosas do Antigo Testamento está lá em Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 10. A visão do profeta Isaías é algo maravilhoso. Ele vê o Senhor, ele vê Jeová dos exércitos, ele vê ali o Senhor, né, assentado sobre um alto e sublime trono, e toda aquela visão dos serafins, né, que tinham 6 asas, 2 cobriam seus pés, 2 cobriam seu rosto, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Né? E eles diziam: toda a terra está cheia da sua glória. É uma passagem muito, muito maravilhosa, onde ali Isaías, diante da santidade de Deus, ele olha para si e vê o seu próprio pecado. E ele lamenta: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Então, aqui Isaías, ele tem aquele diálogo com Deus, e ele se apresenta voluntariamente: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus responde para ele: vai, e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venham ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então, Deus dá essa missão a Isaías e fala como seria a recepção por parte do povo em relação às verdades, aquilo que Isaías iria profetizar. Só que nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 12, e nós vamos ver João aplicando esse texto
aplicando este texto ao Senhor Jesus. Aqui em João capítulo 12, a partir do versículo 37, nós vamos ver que a perseguição aqui estava num grau máximo dos judeus perseguindo a Jesus, né? Não vendo nada daquilo que Jesus estava fazendo, todos os sinais, tudo aquilo que provava quem Jesus era, as pessoas viam, mas não viam, não entendiam, né? Não o aceitavam. E diante disso, João faz um comentário aqui, em João capítulo 12, a partir do versículo 37, ele diz assim: E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Nele quem? Jesus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui ele se refere a Isaías 53, versículo 1. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Aí ele vai para o texto de Isaías 6. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isaías, prestem bem atenção nesse versículo 41 de João capítulo 12. João 12, 41 diz assim: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Quem está em questão aqui? Jesus. Apesar dele, Jesus ter feito tantos sinais, não criam nele porque Isaías disse isso. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Quem Isaías viu ali em Isaías capítulo 6? Ele viu o próprio Senhor Jesus. A Bíblia, isso é chamado na teologia de teofania, quando existe o quê? Uma aparição, uma visão de Deus. Sempre quando Deus aparece para alguém no Antigo Testamento, é o Filho, é Jesus Cristo. E João, ele detalha isso aqui para nós. E prossegue no versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque, versículo 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Referindo-se a Jesus. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiu a glória dos homens do que a glória do Deus Todo-Poderoso que estava aí diante deles, realizando os sinais, mas o coração estava endurecido, os olhos estavam cegos, os ouvidos tapados, porque Deus assim falou que o povo procederia. E João faz a ligação com Isaías capítulo 6, aplicando ao Senhor Jesus, e fala: Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Isso é o que a Bíblia nos apresenta sobre Jesus Cristo. Isaías viu a Cristo, viu a Jesus. Aquele Jesus estava ali, no alto e sublime trono, e os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O adoravam. Eu gostaria de convidar você, assim como já falei em outro vídeo, você que quer conhecer, saber exatamente o que a palavra de Deus quer falar com você e não aquilo que aquilo que uma organização quer que você entenda. Não, que você possa ler a Bíblia, fazer perguntas para o texto, que você possa analisar o contexto bíblico e assim tirar as suas conclusões. A Bíblia explica a própria Bíblia. A palavra de Deus, todo o contexto bíblico nos traz para uma verdade. Essa verdade está contida nas páginas da palavra de Deus, da Bíblia. Eu não posso trazer um conceito meu e fazer de uma forma que imponha isso, imponha uma outra verdade, imponha a minha verdade sobre a verdade que a Bíblia revela. Que você possa examinar os textos e tirar as suas conclusões. Em João 10,30, Jesus diz: Eu e o Pai somos um.
Por várias vezes, os judeus quiseram matar Jesus por ele se identificar como um com o Pai, como Deus. Os judeus entendiam perfeitamente quando Jesus se declarava filho de Deus. Entendiam que eles não estavam falando ali que ele era um adotado de Deus, que ele era um... Não, ele era filho por natureza, ou seja, igual a Deus. Os judeus pegaram em pedras em outra ocasião porque ele se dizia filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Eles entendiam perfeitamente. Em João 19:7, na sentença, na condenação dos judeus, do julgamento do Sinédrio, era que ele se declarou filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Eles entendiam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Jesus, quando diz, eu e o Pai somos um só, em natureza divina, em essência divina. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, a Colossenses diz lá que, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Colossenses 1, 16 e 17, aonde a tradução do Novo Mundo traz ali em colchetes outras coisas, a palavra de Deus, aqueles colchetes são uma adição querendo trazer uma ideia, querendo trazer uma ideia para o texto que o texto não diz. Diz assim o texto, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aqueles colchetes que estão lá na tradução do Novo Mundo, todas as outras coisas, querendo trazer a ideia de que Jesus também é uma coisa criada. E que essa coisa criada criou as outras coisas. Esse outras não existe no original. É algo que a tradução do Novo Mundo impôs ali para querer dar base aos seus ensinamentos. Porque o texto aqui diz o quê? Que ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Por mais que tentam fazer essa desonestidade com o texto, mas todo o contexto bíblico apresenta Jesus como sendo Deus, assim como o Pai, da mesma essência divina, da mesma natureza divina. Esse é um dos vídeos que eu estou fazendo, trazendo esse tema, porque esse tema é muito extenso e nós vamos falar muito mais sobre isso. É fundamental que se entenda, assim como eu propus no primeiro vídeo desse canal, eu falei que eu gostaria de apresentar a você o Deus da Bíblia, o Jesus Cristo da Bíblia e o Espírito Santo da Bíblia. É isso que eu quero apresentar aqui. No próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão e na diferenciação do que é o Jesus das seitas e quem é o Jesus Cristo da Bíblia. E vamos prosseguir assim porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Que Deus os abençoe.